E ainda a respeito da explosão na cidade de Kamenyutsk, na Ucrânia, estão circulando duas informações, tá? A respeito do alvo. Uma delas é que o alvo teria sido um depósito de combustível para foguetes e por isso toda aquela agressividade nas chamas, por isso que foi tão grande a explosão e deu para ver de tão longe, mas a outra diz que foi sim um depósito de munição, tá? Que explodiu, um depósito grande de munição e por isso também que gerou toda aquela explosão. Fato é que, olhando no canal oficial da Ucrânia, eles não deram a informação exata, então estão circulando em várias mídias, como por exemplo o The Sun diz que foi um depósito de munição e vários outros canais disseram também que foi depósito de munição, mas eu vi também mídias grandes até anunciando que foi um depósito de combustível e agora ficou no ar aí o que foi, qual foi o verdadeiro alvo, por que gerou toda aquela explosão enorme ali que assustou todo mundo. Então ficam essas duas aí possibilidades, um depósito de combustível ou um depósito de munição, ou de repente tivesse os dois alvos ali perto, que eu acho difícil, e por isso então esse desencontro de informações. Fato é que foi uma explosão enorme, foi uma retaliação por conta de dois comandantes russos que foram mortos na Ucrânia, e eu quero traduzir para vocês uma matéria que fala um pouco mais, dá mais detalhes das mortes desses dois comandantes. Mas primeiro peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal se você não for inscrito, e agora reparem então o que causou toda essa retaliação por parte dos russos. Russian army colonels have been killed during Ukraine's counteroffensive in Bakhmut. Russian Defense Ministry. Dois comandantes russos foram mortos durante uma contraofensiva ucraniana lá em Bakhmut, tá? Uma contraofensiva. Lembra que eu falei ontem que a contraofensiva começou, embora que não ainda a contraofensiva, mas uma espécie de contra-ataque começou sim, pelo menos na região de Bakhmut, que ambos os lados estão falando, tanto os ucranianos quanto a Rússia, com o Prigozhin ali admitindo que os ucranianos começaram a contraofensiva, pelo menos lá em Bakhmut. Reported on Sunday. Colonel Yevgeny Bravko was killed while repelling Ukrainian O comandante Eugene Barovka troops attack in Artyomovsk in Bakhmut. Defense foi morto na região de Artyomovsk, em Bakhmut, é isso? Ministries representative Igor Konashenkov said. Foi divulgado pelo cara de chorão, pelo Igor Konachenkov, tá? Porta-voz do exército russo. Received multiple shrapnel wounds during one of the attacks. Ele sofreu ferimentos com os estilhaços durante um dos ataques dos ucranianos. The ministry representative also announced the death of the commander of the 4th Motorized Rifle Brigade, Colonel O Igor Konachenkov, né, também anunciou a morte do comandante da 4ª Brigada de Assalto também. Vyacheslav Makarov, who led the battle in another. E esse é o nome dele que ele pronunciou. Deixa eu ver se eu consigo ler com a tradução, porque é difícil o nome deles. Vyacheslav Makarov. Vyacheslav Makarov, o nome do segundo comandante. Near the settlement of Krasnoy in Bakhmut. E ele morreu perto de Krasnov, em Bakhmut, tá? Também depois de ataque ucraniano. The ministry official added that the Russian army repelled 2 attacks by the Ukrainian armed forces, destroyed 3 tanks. Ele diz que o exército russo conseguiu repelir o ataque do exército ucraniano, destruiu 3 tanques, 4 veículos de infantaria e 2 veículos blindados, muito embora tenha perdido 2 comandantes nessa ação. E aí, quando eles tentavam repelir o terceiro ataque ucraniano, foi quando um dos comandantes foi seriamente ferido com os estilhaços e acabou morrendo durante a evacuação ali da linha de frente. Konashenkov said. Colonel Anatoly Stefan of the Armed Forces of Ukraine said that Esse é o coronel Anatoly, esse é o ucraniano. Vyacheslav Makarov's deputy was injured during the attack. Ele confirmou que esse comandante russo foi realmente ferido durante esse ataque ucraniano. Então as informações batem aqui. In his words, Russia has suffered up to 20 losses during the operation. Segundo esse representante do exército ucraniano, os russos perderam mais 18 homens, além desses 2, tá? Foram 20 baixas no total durante esse contra-ataque dos ucranianos em Bakhmut. 20 homens morreram do lado da Rússia. Dentre eles, 2 eram 2 comandantes importantes para o Vladimir Putin, tá? Tá aí.
Tá aí, então 20 homens morreram nesse último fim de semana do exército russo, só nesse contra-ataque em Bakhmut, né? Só nesse período, né? Óbvio que tiveram muito mais ações acontecendo durante todo o fim de semana e 2 comandantes importantíssimos. E isso teria, então, causado aí a retaliação que o Putin ordenou, então, que lançassem 21 drones contra a cidade de Kamenytsk, né, na Ucrânia, que é onde aconteceu aquela explosão toda. Desses 21, 17 drones foram parados pelo exército ucraniano, segundo informações divulgadas pelos ucranianos, não pela Rússia, tá? A Rússia não confirmou, para eles atingiram todos os drones, e 4, infelizmente, foram os drones que causaram essa explosão aí, que tá essa polêmica toda, enfim, mídias dizendo que foi munição, outros dizendo que foi combustível. O fato é que foi uma explosão enorme que gerou um desconforto, né, uma preocupação para os ucranianos, e foi em resposta, tá, à morte de 2 comandantes russos. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito pela sua presença, mas peço que você não se esqueça de deixar o like e conferir se já está inscrito nesse canal. Daqui a pouquinho estou de volta com mais traduções sobre a guerra na Ucrânia. Tamo junto, valeu!